Ah, você sabe compartilhar, né? Aham. Vamos tentar. Então, boa noite a todos e todas. Sejam bem-vindos, bem-vindas à nossa roda virtual do nosso projeto de extensão. Hoje a gente vai escutar a experiência da professora Marla Lobosco, que veio compartilhar uma de suas experiências nas aulas de matemática dos anos iniciais. Então, essa roda tem o intuito de compartilhar experiências, que ao compartilhar experiências, as professoras demonstram os conhecimentos que elas vêm produzindo na sala de aula. Com você, Marla, então, a palavra. Deixa eu tentar compartilhar aqui, tem um pouco que eu não faço isso. Aí entrou. Com um quadrado verde no meio de vocês? Tá. Não sei o que houve que ficou com esse negócio aqui, quando eu compartilho. Na sua tela está normal? Não, tá verde também. Está verde também? E eu vou passando, tá vendo? Ela continua. Porque você compartilhou tela inteira do seu computador, quando você compartilhou lá? Até eu fiz um linkzinho do Canva, né? Porque tá muito pesado. Tá. Aí eu compartilhei o link. Entendi. Aí do Canva eu não sei como te ajudar. Deixa eu ver. Não sei, vamos lá. Se atrapalhar, a gente mexe. Então, eu sou Marla, eu sou professora do Colégio Pedro II desde 2014, mas já dou aula há mais de 20 anos. Antes de entrar no Pedro II, eu fui professora do município de Itaboraí e também trabalhei em escolas particulares. Já fui coordenadora também em escolas particulares. Já fui coordenadora também no Pedro II, né, orientadora pedagógica, na verdade. E trouxe aqui uma atividade que eu fiz com as crianças há pouco tempo. Não foi essa atividade, não foi no Colégio Pedro II, porque a gente hoje começa o ano letivo lá, 2023. Hoje é o primeiro dia. E a gente estava num período... Quando eu entrei no doutorado com a Vânia, né, eu sou orientanda dela do doutorado da UERJ, e quando eu entrei, eu já estava no período de finalização do ano letivo. E aí a Vânia me convidou para participar da roda, né, trazer uma atividade, e aí eu resolvi fazer uma atividade que eu já fiz em 2019, com uma turma de terceiro ano, mas eu fiz essa atividade numa escola particular em São Gonçalo, que eu fui coordenadora há muitos anos, e eu tenho um contato lá, porque de vez em quando eu faço algumas formações com as professoras. E aí eu conversei com a professora numa dessas formações. O que você acha da gente fazer uma atividade com eles de resolução de problemas? Ela estava começando a adição e subtração, e aí a gente planejou juntas, né? E eu apliquei a atividade junto com ela para ter fotografia, né? Para ter esses recursos que eu não tinha do ano passado. Eu não fiz foto das atividades que eu fiz lá no Pedro II. Então, eu resolvi repetir essa atividade numa outra escola, e aí trouxe para vocês hoje. Há muitos anos atrás, a minha primeira turma, que era uma turma de terceiro ano, mas na época se chamava segunda série, né? Eu entrei para substituir uma professora que tinha ganhado neném, né? Estava grávida e o neném nasceu, e eu substituí essa professora. E aí eu comecei a dar aula de matemática, né? Então a gente tinha um livro didático, e aí um aluno, o Yuri, até o nome dele, lembro até hoje, eu coloco ele em todos nos meus memoriais. As crianças estavam com muita dificuldade para resolver os problemas do livro de matemática. E aí todo mundo, tipo, mas qual que é a conta? Qual que é a conta que é para fazer? E aí eu, primeira turma, não tinha nenhuma experiência, e aí esse aluno falou assim, gente, não precisa sofrer. Olha aqui, no livro está escrito adição. Então, todos os probleminhas são de adição. Aqui, porque os livros... Hoje em dia ainda tem livro assim, mas antigamente era muito, né? Os livros eram divididos assim, adição, era tudo de adição. Subtração, tudo de subtração. Multiplicação, tudo de multiplicação. E assim por diante. E aí ele falou assim, não precisa sofrer, se está escrito adição, pega os números e soma. Se está escrito subtração, pega os números, faz uma conta de menos, e assim por diante. E ali acabou. Que fantástico, hein, Marla? Porque
E Não acabou com tinha as de minhas fato. aulas de matemática, né? De problemas, de resolução de problemas. Porque até então eu ficava pensando, gente, mas se eles não sabem qual é a conta, a ideia é que eles entenderem o problema. Porque para fazer a conta, eu armo e né? Faço um arma e efetue e treina o algoritmo. É. E aí aquilo me angustiava e essa criança ainda trouxe essa análise, né? Maravilhosa. Eu até sempre escrevo, quando eu faço memoriais, eu cito essa situação, porque foi isso que começou a me motivar a buscar formações em matemática para entender como que ensina, né? Como você traz situações, vivências para as crianças que elas possam realmente aprender a resolver problemas. Então, aí, a partir daí, eu comecei a fazer muito cursos pequenos, né? Fiz alguns cursos montessorianos, eu tenho assim, muitas estratégias de material concreto, mas o Montessori é mais essa questão do material concreto, não da resolução de problemas, mas fiz vários outros cursos de matemática para tentar entender esse processo. Não só de matemática, de alfabetização, né? Tudo que vai angustiando a gente ao longo desses processos, a gente vai buscando respostas. E aí, eu comecei a partir daí, desses primeiros cursos, eu comecei a apresentar para os meus alunos, sem ter conhecimento da teoria de Verneau e outros autores, né, como a Diniz, a Smoley, que também falam de resolução de problemas, eu comecei a apresentar os problemas para os meus alunos sempre junto. Adição e subtração junto, multiplicação e divisão junto. Né? Eu não tinha tanta clareza como tenho hoje, ainda estou estudando, mas eu já começou, aquilo me parecia que fazia mais sentido quando eu colocava essas ideias em contraponto, né? Não adianta eu trabalhar só adição, quando veio a subtração, a criança já não sabia mais fazer aquilo. Então, eu trazia sempre as duas juntas como contraponto. E aí, agora, né, estudando aí para passar na prova do doutorado, que eu conheci Verneau. Até então, nunca tinha ouvido falar. Hoje, comentando com as colegas no Pedro II, várias delas têm alguns grupos de pesquisa na UFRJ e na Unirio que estudam Verneau também. Uma colega até me convidou para participar de um encontro lá das professoras na Unirio, às quartas-feiras. E aí, quando eu li a teoria, né, escrevendo para o doutorado, o projeto, aquilo fez muito sentido para mim. Né? E aí eu trouxe essa primeira passagem aí de Verneau, que eu acho que faz sentido para a atividade que eu já tinha pensado lá atrás, né, em 2019, e que hoje faz sentido que a gente consegue fazer essa relação da prática com a teoria está aí alimentando essa prática que já acontecia, mas agora com uma, vamos dizer, com uma consciência maior. Aí ele fala, Marla, lê para a gente, porque a gente está só com uma parte desse. Eu vou ler, vou dar uma lida, deixa eu até, porque para mim também não está aparecendo, mas eu tenho aqui para eu ler. Ai, meu Deus, peraí. Você teria em PDF, não, né? Então, eu não consegui baixar o PDF, ficou muito pesado. Ah, tá. Entendeu? Aí eu não consegui baixar em PDF. Só se eu tentar, deixa eu ver, compartilhar o Canva mesmo. A minha tela do Canva. Isso, mas aí você tem que ir para o compartilhamento e começa de novo com a tela do seu computador. Peraí. Interessante, enquanto você vai fazendo essa procura, né? É interessante que você já tinha esse sentido e significado de trabalhar subtração e adição juntas, né? Porque é no contraponto é que a gente constrói as relações, porque se separa só uma coisa e só outra, a gente não tem como ampliar esse repertório das crianças, né? Então, olha que interessante que você já traz isso da sua experiência do dia a dia, e vem a teoria
para certificar aquilo que você já fazia de intuitivo, né? De trabalhar as duas ideias juntas. Não estou conseguindo aqui, não. Sim, peraí, deixa eu... Mas parecia que naquela hora é porque está muito grandão, né? Deixa eu tentar. Não sei o que houve, que ficou com esse troço aqui. Vamos lá, ele diz assim... Mesmo se você colocar menos no seu computador, Alt e o menos para ver se diminui. Deixa eu ver. Ou contra o menos. Eu acho que é o Alt e o menos, para dar uma diminuída. Oi? Você, quando passou para o Canva, está ficando interferência. Espera aí. Fala. Deixa eu desligar aqui. Isso. Quando você... Vou desligar, está dando interferência. Quando você compartilhar... Saiu. Quando você compartilhar o Canva, quando você vai salvar, né, baixar, você conseguiu baixar em PDF, o Canva dá essa... Então, o PDF está muito pesado. Tá, eu consigo baixar sim, no meu computador sim, verdade, peraí. Entendeu? Aí está lá no seu arquivo, lá na sua área de trabalho, aí você joga aí. É verdade. Vai dar certo. Vai dar certo. Peraí. Eu não consegui mandar por e-mail, mas baixar sim. Aí a gente consegue ler. Deixa eu ver se vai. Então, a gente agradece a participação de vocês aqui na roda, né? Estou vendo muita gente diferente. Agora sim, agora a gente está vendo. Que bom. Tem um monte de coisa nesse frente. Então, ele diz que o campo conceitual das estruturas aditivas é um conjunto de situações em que o tratamento de uma ou várias adições ou subtrações e a combinação entre as duas operações permitem analisar essas situações matemáticas. Então, essa ideia de ter um campo de conhecimento, um campo teórico, né, para pensar a adição e subtração juntas, a teoria de Verneau traz esse sentido para aquilo que eu já acreditava que funcionava melhor para as crianças. E aí, a proposta que eu fiz, né, para a professora, que eu fiz no Pedro II em 2019, mas muito mais simplesinho, né? Eu trouxe um álbum de figurinhas para eles, eu estava com uma turma de 301, uma turma de terceiro ano, e aí eu montei um álbum de figurinhas. Depois da pandemia, a gente, né, os recursos tecnológicos ampliaram absurdamente. Então, agora eu fiz um álbum muito, vamos dizer, profissional. As crianças ficaram encantadas. E aí, a minha ideia era que eles vivenciassem a situação, o álbum de figurinhas, essa coisa deles receberem as figurinhas, colarem, compararem. Eu já tenho tantas figurinhas, fulano tem tantas, quanto falta para eu completar essa página, quanto falta para eu completar o álbum. Então, a turma ela é composta por 25 alunos, e aí a gente fez mais umas figurinhas assim, deles todos juntos no parquinho, deles na sala de aula, a gente fez figurinha rara, né? Porque era aquelas que apareciam em poucos saquinhos, e no final todo mundo ganhou todas. Mas para dar aquela emoção deles, já ganha rara, né? E aí a gente fez durante algumas semanas, assim que Vânia me convidou, eu pensei nisso, aí conversei com essa professora. Terceiro ano é maravilhoso, que é uma idade que é muita coisa palpável, né? A matemática é muito manipulável, facilmente manipulável. E aí, por isso que eu pensei logo na turma de terceiro ano, que eu já tinha vivido essa situação. Então, eu trouxe o álbum de figurinhas para eles e a gente foi dando um saquinho com 3 figurinhas todo dia. Então, mas aí, isso não fui eu, foi a professora. Ela foi dando, eu fiz os saquinhos, as figurinhas, entreguei para ela e ela criou uma dinâmica na sala, que, assim, todo dia eles levavam um saquinho com 3. Mas tinha dia que a turma se comportou muito bem e tal, ela ia criando combinados com eles e eles ganhavam mais saquinhos de figurinhas, até que eles tivessem, pelo menos no dia do nosso encontro, mais ou menos a metade do álbum completo, né, com figurinhas.
para a gente poder fazer trazer as situações problemas. E aí, eu acho que essa coisa de vivenciar essas situações, né, traz para a criança uma realidade maior, um sentido maior para aquilo que ela está aprendendo. Aí eu também peguei até um trecho da Magina que diz que a aquisição do conhecimento se dá, em geral, por meio de situações, problemas com os quais o aluno tem alguma familiaridade. O que eu tentei fazer foi tentar fazer um contraponto entre aquilo que eu faço na sala e hoje, com conhecimento teórico, trazendo algumas citações desses autores para essas situações que eu fui criando na prática. Então, Marla, deixa eu comentar só um pouquinho com você aqui o álbum de figurinha. Aqui estão as fotos dos meninos colando, né? Os álbuns, tudo. Então, é muito interessante isso que você colocou da familiaridade, né? Porque, às vezes, pode ser familiar para nós, professores, né? Está na mídia, está acontecendo, mas não ser familiar para a criança. Então, ser familiar para a criança provoca uma mobilização dela em torno do conhecimento. Então, eu vou dar um exemplo aqui que pode ser familiar. Por exemplo, a gente passou agora da campanha da fraternidade. Pode ser que é familiar para os professores, mas as crianças nem se dão conta do tema, né? Ou a discussão de alguma coisa da política do Brasil. Pode ser familiar para os adultos, e isso não ser familiar para as crianças. Então, você trouxe um exemplo do álbum de figurinha que a criança, né, passou a Copa, né, sempre tem um álbum de figurinha com alguma questão, né, da criança. Então, isso realmente é familiar e mobiliza a criança na construção do conhecimento. E eles ficaram encantados que se verem, né, na foto, no álbum, e ficou até uma lembrança da turma, né? Depois a professora me falou que os pais ficaram encantados. E aí, o primeiro movimento foi trazer algumas situações, problemas, oralmente. Oralmente, assim, a minha proposta era que as crianças falassem oralmente, resolvessem oralmente os problemas. Eu acabei colocando no slide, no quadro, projetando, porque como eram problemas, alguns um pouco mais extensos, eles não iam gravar aquilo que eu estava falando para eles. Peraí, fulano tem quanto? Tem 5? Tem 8? Então, eu preferi projetar na parede, porque isso aconteceu em 2019, e eu trouxe só oralmente para eles num primeiro momento, e aí não funcionou muito bem, porque eles esqueciam. Você falou quanto mesmo e tal, e então, dessa vez, eu trouxe projetado na parede. E aí, para esse momento de troca, né, deles falarem aquilo que eles estavam pensando, só falarem, não dei nenhum papel. A única coisa que eles tinham na mão era o álbum de figurinhas, algumas figurinhas repetidas, e o estojo deles, esses materiais que eles têm. Então, nesse primeiro momento, eu não dei nenhum papel. Foi assim, por um acaso, porque depois eu descobri que o papel atrapalhou bastante. E aí, algumas propostas que eu falei, e eu botei algumas coisas que as crianças falaram que eu achei interessante. Então, uma das perguntas que eu fiz foi, no álbum de Maria era uma aluna da sala, a ideia, eu pegava o álbum da criança e ia perguntando para... no álbum de Maria tem tanto, né? Dentro de uma situação real. Então, no álbum de Maria tem 18 figurinhas coladas, quantas figurinhas faltam para ela colar? Sabendo que o álbum tem 30 figurinhas a serem coladas. Aí uma criança respondeu, e aí eu sempre pedia para explicar por que você chegou a essa resposta. Eu fiz uma conta na minha cabeça. Aí eu perguntei, mas qual conta? Eu fiz na cabeça e descobri que faltava 12 para Maria completar o álbum. Então, eu somei 12 mais 18, que ficou 30, que é o álbum todo. E uma outra criança, que é uma criança que me chamou muita atenção na sala, assim, uma criança que tinha uma maturidade em relação à linguagem matemática mais avançada do que os outros. Ele falou, na mesma hora, eu fiz uma conta de menos, 30 menos 18 dá 12. Todos os outros alunos, com exceção dele, foram fazendo a conta de chegar, né? Foram chegando no 30.
Ele de completar, né? O chegar ou completar, né? Isso. Ele tinha essa consciência de que o completar, o chegar, né, era 30 menos 18. E aí ele provavelmente fez o de chegar, porque ele não tinha papel, fez no dedo, mas ele tinha essa consciência de que era 30 menos 18 igual a 12. E por que eu estou falando isso? Porque, assim, mesmo nenhuma criança além dele trouxe essa questão, e depois, na segunda tentativa, com a folha, pouquíssimas crianças fizeram a conta de menos. Eles faziam primeiro o quanto falta no dedo, ou desenhavam bolinhas, e não a conta de menos, com exceção dessa criança. Aí, uma outra pergunta que eu fiz. José colou 12 figurinhas e Davi colou 15. Quantas figurinhas os dois já colaram juntos? Aí essa aí todo mundo acertou. Aí uma das crianças respondeu. Eu juntei 12 mais 15, que dá 27. Aí Lauren colou 8 figurinhas na página 2 do álbum. Sabendo que a página 2 tem 18 figurinhas, quantas figurinhas faltam para Lauren colar? Aí uma criança respondeu e falou, eu peguei as minhas canetinhas e coloquei no lugar das figurinhas e descobri quanto faltava para Lauren. Mas como que você pegou? Eu perguntei. Eu primeiro peguei 8, aí Enzo, que era a dupla dela, foi pegando mais até chegar a 18. E tinha 10 na mão dele. Aí, uma outra situação que eu perguntei foi, Enzo já colou 18 figurinhas, na página 1 ele colou algumas, na página 2 ele colou 5, e na página 3 ele colou 9. Quantas figurinhas Enzo colou na página 1? Aí eles responderam, e uma das crianças respondeu, eu usei meu álbum e fingi que eu tinha quantidade de Enzo. Aí fui somando e vi que faltavam 4. Essa criança, ela até, numa outra situação, ela falou, ela usava o álbum o tempo todo. E quando a página dele não tinha igual às outras crianças, ele fazia assim, olha, o meu tinha 15, só que Enzo tem 18, então eu botei mais 3. Aí depois, no final, eu tirei esses 3 que eu tinha colocado para descobrir quanto que Enzo tinha. Então, assim, eles usaram pensamentos variados para tentar resolver essas questões sem papel. Inicialmente. E esse problema do Enzo ali tem o primeiro termo ausente, né? Que é o que colou é mais difícil para ele. Né? Então, não é tão simples assim, porque a gente está vendo aqui tudo bonitinho, mas tem que fazer um raciocínio, né? Para descobrir qual que é esse termo desconhecido aqui. Não é tão simples assim, não. Sim, e eles foram usando esses materiais deles, ou o canetinho, ou o próprio álbum, ou as figurinhas que eles tinham nas mãos, né? As figurinhas, e eles fizeram isso em duplas. Eles foram respondendo, assim, pensando junto, e aí depois eles falavam como que eles pensavam. Aí depois, né, eu dei um papel para eles, né? Por que eu chamei de momento de tensão? Porque a gente saiu de uma situação muito agradável, as crianças estavam muito empolgadas, respondendo sem medo de errar. E aí, quando eu dei a folha, eu não dei a folha, eu dei uma folha em branco, essa primeira folha aí, está escrito assim, resolva as situações, problemas, demonstre como você pensou. E aí eu não dei esses 3 probleminhas de uma vez, eu dei o número 1, eles em dupla tinham que tentar resolver, colar no papel. Depois eu dei o número 2, separado, eles não tinham acesso aos outros problemas inicialmente. E aí, quando eu dei o primeiro, já começou aquela tensão na sala, que eles queriam fazer uma conta, né? A qualquer custo, eles queriam fazer uma conta ali que desse o resultado só porque eles receberam esse papel. Então, isso é interessante você contar, que como é que é o que a gente chama de contrato didático, né, na sala de aula, ou seja, há um contrato implícito para essas crianças que, se for folha, tem que fazer um cálculo numérico, tem que fazer uma conta, um algoritmo, né? Olha que interessante, porque até então você estava numa situação do cotidiano, de uma realidade, e em momento nenhum, um problema até difícil com um termo desconhecido, eles encararam numa boa. Mas na hora que vem a folha, tem que ser conta, né? Então, isso é bacana para a gente refletir sobre a nossa prática docente, né? E nessa turma de 2019, que era minha turma,
eles não viveram essa situação da folha, porque eles já estavam habituados a escreva como você pensou, desde o primeiro ano, né? E essa turma já teve essa reação ao papel. Uhum. Aí eu trouxe aqui mais pertinho as situações, problemas que eu coloquei. Esse é só os problemas número 1, que eu botei. Era o mais difícil. Eu trouxe, num primeiro momento, o mais difícil de todos, né? Assim, mesmo nível do número 2, eu fui deixando os problemas ficarem mais simples ao longo do processo. Então, um dos alunos da nossa sala já tinha algumas figurinhas coladas. Ganhou 9 na semana passada e ficou com 24. Quantas figurinhas ele tinha? Essa primeira criança eu trouxe, fez uma adição. Você vê que a questão da conta acabou ela depois representando, como falei, registre como você pensou, e todo mundo estava desenhando, ela acabou desenhando, mas primeiro fez a conta, né, e errou, porque não era para juntar as quantidades. Uhum. Essa segunda criança descobriu que era 15, e aí ele ficou tentando, ele estava em dupla, né? Eu falo essa segunda criança porque sempre tem um que acaba dominando ali a dupla, né? E aí ele tentou explicar como que ele chegou no 24, ele achou 15, mas aí ele queria explicar como é que aquilo tudo junto vai dar 24. E aí ele botou 15 mais 5 mais 4, que é 9, e aí ele chegou lá no 24, que é o total de figurinhas, que ela ficou com as 24 figurinhas. Esse aluno que eu falei no início da aula, que fez uma conta de menos na outra situação, né, já trouxe a conta de menos direto fez 24 menos 9 igual a 15, né, essa mesma criança. Aí uma outra dupla botou a conta aqui, não sei se vocês estão vendo, ele botou a conta aqui do lado, só que armou 9 menos 24, não deu para fazer essa conta, né? Não deu, né? Não deu. E aí ela botou, a gente usou um lápis, ela descobriu que era 15, mas a conta não deu certo. Mas ela descobriu que era 15 porque ela usou um lápis, ela foi pegando no estojo os lápis de dentro do estojo e colocando no lugar das figurinhas, e ela descobriu que eram 15. Uhum. Por isso que a gente usou o lápis. Então, ela fez do 24 e tirou 9. Ela fez de tirar, ela pegou o todo. Você não lembra, não? Não, eu não lembro, porque ela só me explicou, né, o que eram os lápis. Mas eu acredito que ela tenha colocado as 9 e depois foi colocando até chegar ao 24, eu acredito. Uhum. E aí ela descobriu que eram 15 que faltavam. Porque ela podia ter pego o montante todo, que era 24, separado 9 e contado o restante, também, que é uma outra pode. forma de fazer, né? Com também. o lápis também. Sim. Aí essa outra criança a gente botou 24 bolinhas e tirou 9, que é igual você está falando, né? Isso. E ficou 15. E essa outra criança, que eu acho que é a mesma criança da outra situação, que ele botou, usei o álbum para fazer a conta. Então, ele pegou o álbum e fingiu que na página dele tinha 24 e foi vendo quantas figurinhas faltavam. Muito bacana. Agora, essa criança, a segunda ali, debaixo do 33, essa que está debaixo do 33, ela tem um conhecimento do sistema de numeração muito interessante, porque ela fez, né, 15 mais 5, 20, e mais 4, 24, né? Assim, então, ela tem uma apropriação do sistema de numeração, né? Bem bacana. E uma coisa que chamou a atenção é que tem uma aluna na sala que tem muita dificuldade em matemática. Parece que ela, no passado, era da aula de recuperação o ano inteiro de matemática, e ela foi super bem. Assim, ela se sentiu encorajada, sabe? Falou, e a professora falou, gente, eu estou encantada com a Laura. A Laura está participando, falando, e ela apresenta dificuldade. Então, assim, foi uma coisa também que... como que mudar mudar a estrutura da aula fez com que ela tivesse coragem de falar, e ela se sentiu muito segura para fazer. Mas é porque você trouxe uma situação da realidade da criança, então fez mais sentido para ela, né? Porque muitas vezes a gente dá aqueles problemas, né? Foi na feira, a criança não foi na feira, não gosta de comprar, nunca foi na feira, então não tem sentido eu fazer um cálculo, né? Para uma situação que eu não vejo, né? O porquê daquilo.
Aí a segunda situação ela é muito parecida, os números eram os mesmos, as 3 situações, só mudei a posição no problema. Fernanda tinha 15 figurinhas, ganhou algumas e ficou com 24. Quantas figurinhas ela ganhou? Poucas crianças perceberam que era o mesmo problema. Teve criança que olhou, é o mesmo! Que era o mesmo probleminha, só a gente só mandou 2 perguntas. E aí eles também ficaram lá tentando resolver. E aí na segunda já foi um pouco mais fácil para eles, porque eles já entenderam que eles podiam desenhar e não precisava direto fazer a conta. E aí já saíram assim, foi bem mais tranquilo fazer essa segunda situação. A maioria foi completando, né, para ver quanto que faltava para chegar no 24. E a última, que era bem simples, né? Que quando eu entreguei, eles essa é mole! Todo mundo, essa é mole! Que era a Júlia já tinha 15 figurinhas e ganhou 9 no jogo. Quantas figurinhas ela tem agora? Que eram 24, não era só juntar as quantidades. Mas na mesma hora eles trouxeram a situação que essa era muito fácil. Então, como eles também percebem que quando você não tem uma sequência padrão, né, como que aquilo fica muito mais difícil. E aí, para esse dia, eu tinha pensado, né, em finalizar a aula usando um material concreto. Eu sempre gosto muito de trazer algum material concreto para essas aulas. Aí, eu tenho essas balanças, mas na escola lá também tem. Então, são balanças, você pode trabalhar até com crianças mais velhas, de 6º ano, a incógnita, né? E aí, a ideia com essas crianças era trabalhar o quanto falta para completar um outro número. Então, a gente colocava um número na balança, do outro lado, a gente botava uma parte desse número e que outro número a gente precisa colocar ali para a balança equilibrar, para ficar igual, né? Então, aí depois eles ficaram fazendo, usando esse material concreto, né, para entender essa ideia a ideia aditiva da subtração com o material concreto. Nessa hora, eu já estava ali, né, pensando o que eu vou fazer no próximo encontro, que a minha ideia era que eu não fiquei satisfeita por eles terem ficado muito nervosos com o papel. Então, aquilo me incomodou. Aí eu falei, vamos marcar um novo encontro com eles para a gente tentar pensar uma estratégia deles entenderem que o papel não necessariamente precisa ser uma conta, né? Pode ser uma conta, mas você tem outras estratégias até chegar à conta. E aí eles usaram material concreto, junto comigo em algumas situações, aí a aula acabou, porque, né, foi muito produtiva, e aí a professora no dia seguinte também usou esse material com eles, trazendo outras situações. Aí eu não estava na sala, mas no início, a apresentação do material, eu estava com ela. E aí... Se alguém tiver alguma questão para perguntar, a Débora colocou, estou adorando conhecer sua experiência. Na questão 2, tinha 15, ganhou algumas e ficou com... Deixa eu ver o que está escrito aqui. Com 24, né? 24. Você percebeu no processo de resolução das crianças alguma dupla recorrendo à operação inversa, no caso, a subtração? Então, só aquele que eu falei lá no início, daquele garotinho, né? E ele porque assim, todas as situações eles explicavam oralmente como que eles fizeram. Cada dupla tinha seu momento de falar. Então, essa criança foi a única que usou, né, a subtração. A gente colocou no quadro, ele explicou como é que ele fez, por que ele fez a subtração, mas foi só essa dupla que utilizou a subtração. E esses momentos, né, de explicar como pensou e ver as possibilidades, mesmo que eu não tenha feito daquela forma, de uma outra vez, eu posso recorrer a uma estratégia do colega. Então, essa explicitação, né, pelas crianças de como pensou, para ela é importante, porque ela tem autonomia de mostrar, eu pensei de uma forma e ser validado dessa forma, e para o grupo amplia a estratégia das pessoas, né, dos participantes daquela turma. Então, é muito importante esse processo, né? E aí eu fiquei pensando o que fazer com a resistência a pensar de maneira mais livre, né, usando outros recursos que não a conta, com o papel. E aí, para um novo encontro, para um segundo encontro com eles, eu pensei em trazer
charadas matemáticas. Algumas eu até achei na internet, outras eu adaptei, né, para a idade deles, criei, mas aí elas precisavam vir no papel. A proposta era que essas atividades fossem mais complexas para, assim, eles precisariam de outros recursos além da conta para conseguir resolver. Com corpo, né, com os posicionamentos na sala, com desenhos, com outros materiais. Aí eu dividi eles em 5 grupos de 5 e eles pensaram juntos como resolver aquelas charadas. Aí eu expliquei que eram charadas, então que eles tinham que ficar atentos a esses detalhes para resolver. Eu vou explicar por que eu estou falando isso mais à frente. Aí a primeira experiência da charada foi na casa de Helena morava uma gata que teve 3 gatinhas. Cada gatinha, depois que cresceu, teve 3 outras gatinhas e nenhuma foi doada. Quantas gatinhas moram na casa agora? Então, uma criança usou a cálculo, né? 1 mais 3 mais 3 mais 3 mais 3, e deu 13. E as outras crianças desenharam. Só esse grupo aqui que errou, né? Que não eram 9. Que ele só botou os filhotes, os últimos filhotes. 3 mais 3 mais 3. Esqueceu da mãe e da avó, né? Das mães e da avó das gatinhas. E os outros desenharam. Você vê que todos os grupos conseguiram. Esse último aqui foi super organizadinho, com uma árvore, né? Genealógica toda, muito bacana. Esse grupo era só de meninas. E elas eram muito organizadas, muito engraçado. Teve uma charada que só elas se ligaram porque era uma charada. Eu vou mostrar. Aí a segunda esse era muito difícil, mas eles foram fazendo com o corpo e conseguiram. Há um pato entre 2 patos, um pato atrás de um pato e um pato na frente de outro pato. De quantos patos estamos falando? Então, inicialmente, você vê que eles apagaram várias vezes, eles botaram um monte de pato. Eu falei, vamos pensar, é uma charada. E aí, usa vocês, o corpo de vocês, finge que vocês são os patos. Aí eles começaram a pensar e aí desenharam, registraram. A resposta certa na charada, certa entre aspas, né? Era o 3 mesmo, né? Um pato entre 2 patos e um pato na frente de outro pato. Aqui, os 3 já dão conta da charada. Sim. Mas teve criança que não entendeu que eles estavam um atrás do outro, e eu falei que estava muito, muito bom a resposta deles. Então, eles botaram como se eles estivessem do lado, eles fizeram com o corpo deles, um do lado do outro, e botou uma criança atrás. Né? E aí, 2 grupos desenharam aí os 4, e o outro desenhou 3. E teve grupo que falou, tia, não sei fazer isso não, muito difícil, não. Pegaram numa resposta. Quase um trava-língua, né? Aí essa outra experiência foi, no meu jardim existem 3 pés de alface, um de pepino e 5 de cenoura. Quantos pés eu tenho no total? A maioria fez 9, né? Foi somando os pés. Aí esse grupinho de meninas que falou, gente, é uma charada. Muito engraçado. Quantos pés eu tenho? Lembra até o nome da garotinha, Lauren, o nome, ela... quantos pés eu tenho? Aí elas desenharam 2. Eu tenho 2 pés. Essa era a charada. Aí eles riram muito. Não acredito, não sei o quê. E a última experiência, situação da charada, foi há 7 passarinhos em um galho de árvore. Um menino malvado atira uma pedra em um deles. Quantos passarinhos sobraram no galho? Aí, boa parte fez igual essa criança fez. 7 menos 1, sobram 6 passarinhos, e 2 grupos colocaram 0. Um colocou 0, porque a garotinha falou, me explicou, por que 0? Ela, porque se você jogar uma pedra no passarinho, vai voar todos os passarinhos. E esse grupo de meninas aqui, que é o mesmo lá de cima do gatinho, que não sobrou nenhum, todos se assustaram. Aí... Então, bem interessante essa colocação, né? Eles fizeram em linguagens diferentes, né? Um fez a árvore, todas as meninas usaram a língua materna, né? A língua portuguesa, com vírgula, com ponto, letra maiúscula, né? Toda
arrumadinho. Mas o que me chamou a atenção dessa experiência sua foi a reflexão sobre a prática, né? Você falou, o que eu posso fazer para tirar essa tensão da folha, né? Então, olha que interessante, muitas vezes a gente não para refletir que eu estou fazendo uma atividade que está gerando um obstáculo para a aprendizagem, está gerando medo, está temendo, né? As crianças estão com medo de fazer atividade. E você, refletindo, você quebra, né, essa ideia de que o papel tem ponta. Então, você trouxe uma atividade charada. Então, isso é muito bacana para a gente estar refletindo e estar aprendendo com a sua experiência, né? Isso é muito e assim, se eu não tivesse feito a proposta oralmente, eu teria a sensação de que a turma ainda não estava pronta para aquele tipo de problematização. Mas como eu trouxe primeiro oralmente, eles conseguiram, como é que agora as mesmas propostas, né, propostas muito parecidas, só porque eles receberam o papel, o negócio estagnou, né? E aí foi por isso que eu pensei, então é o papel que está, né, trazendo esse impasse aí para eles. Aí eu pensei nessa estratégia aí das charadas. E aí eu trouxe um novo papel para eles, né? A hora do registro, a nova tentativa, e aí as coisas fluíram. Dessa vez eles fizeram sozinhos. Não teve dupla para responder, e assim, teve criança ainda que cometeu algum erro, principalmente nessa número 1, depois eu vou apresentar mais próxima um pouco para a gente ler, mas muito poucas crianças, 2 crianças na turma de 25, tiveram dificuldade. E você vê que eles usaram o recurso do desenho. Né? Apesar da conta estar lá, só para confirmar, eles usaram o desenho. Mas você vê a necessidade. Eu fiz o desenho, mas coloca a conta ali. Você vê que o desenho que foi a estratégia. E uma coisa também que me chama a atenção é que, antigamente, eu meio que obrigava eles a fazer o desenho, e eu percebia que eles precisavam também aprender a desenhar. E a proposta não era essa. A proposta, eles usaram o desenho a favor deles. Mas eu já me peguei cobrando deles uma forma de desenhar corretamente a matemática, sabe? E aí, quando a criança ia para o papel, ela, às vezes, desenhava, não é porque ela precisava, é porque a gente ficava mandando desenhar. Então, trazer outras possibilidades que não só o desenho, acho que foi importante para eles. E aí a coisa aconteceu de uma maneira efetiva mesmo. Eles desenharam com propriedade, desenharam para resolver um problema, desenharam como estratégia, não porque a gente mandou desenhar como eles estavam, só desenhar como eles estavam pensando. Aí eu trouxe aqui só para vocês verem, se não ficar muito detalhe, né? A primeira situação era mais complexa, que era aquela que você não tem o primeiro elemento, né? Que eu até trouxe mais pertinho. Ó, o menino pegou alguns ovos no galinheiro, mas quando chegou em casa, só 8 estavam bons. Sabendo que 15 ovos estavam quebrados, quantos ovos ele pegou no galinheiro? Essa foi a maior tensão ali, que eles ficaram com aquele rostinho assim, como que eu vou resolver, mas conseguiram fazer e estavam fazendo dessa vez sozinhos. Tá? E você começou num crescendo também, né? Foi em dupla, a charada que era mais difícil foi em 5 pessoas, né? Aí agora eles já estavam prontos para fazer individualmente, né? Assim, teve várias etapas essa sequência de atividades. E aí finalizei o dia com eles criando agora. Vocês vão criar um desafio para o colega. Não é charada. Falei para eles, não é charada. Agora vocês vão escrever um probleminha para um colega resolver. Não pode ser aqueles probleminhas muito fáceis, né? Porque está todo mundo fera e tal. Senão eles botam aqueles probleminhas mais simples para escrever o mínimo possível. Aí eu trouxe algumas situações que achei interessante. E mesmo assim, eles tentaram trazer algumas ideias das charadas, mas não como charada, como forma de problema. Aí a primeira fez até uma divisão, assim, uma probleminha do campo multiplicativo, mas ela estava na cabecinha dela, provavelmente. Ela botou 3 crianças, filhas de um fazendeiro, dentro da fazenda, colheram juntos 36 maçãs. Com quantas maçãs cada um irá ficar? Aí a criança que resolveu, olha que interessante,
Cada uma ia ficar com 12 maçãs. Eu dei 10 maçãs para cada um, depois dei 2 para cada um. Aham. Assim que ele foi distribuindo. Aí É, eu... olha aí, novamente, a concepção do sistema de numeração fortalecido, né? Dividiu em 10, nosso sistema é decimal, e ainda sobrou alguns e eu distribuí mais. Bem bacana. É. Aí, olha, essa aqui tentou fazer uma charada. Muito engraçado, gente. Eu tenho 3 cachorros, 2 fugiram e um não fugiu. Ainda bem que os 2 cachorros voltaram para casa de dia. Tipo, ninguém fugiu. O vizinho me deu 20 cachorros e 4 passarinhos. Com quantos animais eu fiquei? Aí, Nossa Senhora! mais 4, mais 3 cachorros que fugiu, mas não fugiu. E a outra criança que resolveu, 27, ainda desenhou os cachorros dela lá que ninguém fugiu. Ai, ai. Aí uma outra situação. Maitê tinha 4 galinhas e as 4 galinhas tiveram 6 pintinhos. Então, quantos pintinhos Maitê teve ao todo? Aí ela fez muito parecido com aquela da gatinha, né? Uhum. Aí ela ainda desenhou lá no mesmo esquema. A criança que resolveu, né? Aí esse menininho foi o único que criou esse problema da ausência no início, né? Uma parcela ausente. Roberto pegou 45 sacos de trigo, deu alguns e sobraram 5 sacos. Quantos sacos ele deu? Eu achei também interessante ter aparecido, né? No segundo termo, né? Porque ele pegou 45, sim, deu alguns, e quanto que ficou? Muito interessante. E Murilo, Caleb e Laura completaram o álbum de figurinhas da turma. No álbum tem 30 figurinhas e quantas figurinhas tem no total? E aí você vê que vem aparecendo as situações que eles vivenciaram na sala. Uhum, uhum. E aí, para fechar, eu trouxe essa citação da Smoley Diniz, que é: quanto mais as crianças têm a oportunidade de refletir sobre um determinado assunto, falando, escrevendo ou representando, mais elas o compreendem. E aí a gente vê quando elas produzem os problemas, né, esses conhecimentos aparecendo, né, com uma propriedade maior. E aí foi essa atividade que eu apliquei nessa turminha. Eu botei a bibliografia aqui no final. Tá? Muito bom. Alguém gostaria de comentar alguma coisa, de fazer alguma questão? A gente está aberto para escutar também a experiência da sua sala, se você já fez charada, se você nunca fez charada, né? Essa turminha de terceiro ano, então já dominava a língua materna, né? Sim. Com propriedade. Né? E aí, muito interessante, agradeço muito esse compartilhamento, Marla, com a gente, né? Que a gente vê quanto conhecimento que foi produzido durante né, essa experiência e que precisa ser validado, né? A gente, enquanto professor, às vezes não tem a noção de quanto conhecimento que a gente produz, né? De você estar refletindo sobre sua prática e modificá-la durante essa reflexão também é outra coisa de sua ação muito importante. Eu acho que a avaliação é isso, né? Diária, né? É você observar essa criança, como que ela está pensando, e aí vai alterando o seu percurso diante daquilo que você está avaliando, do que a criança já consegue fazer, né? As propostas que você trouxe, se funcionaram, se não funcionaram. A avaliação é mútua, né? Tanto do professor quanto da criança, e a gente vai ajustando aí o percurso de acordo com as respostas que as crianças vão trazendo, né? Isso, então, isso é uma avaliação formativa e que você não está responsabilizando somente a criança, né? Porque você pensou, poxa, a folha atrapalhou, então foi a da minha proposta, porque se fosse uma professora tradicional, não, o problema está com a criança, eu já ensinei, né? E foi bem diferente disso, porque na escola tradicional era assim que a gente pensava, né?
eu ensinei o conteúdo, problema deles que eles não aprenderam. E não, nessa prática atual, que a gente tem essa avaliação formativa de ver se realmente meu aluno construiu o conhecimento ou não, eu também faço parte dessa avaliação, né? Então, não é só o aluno. Então, vejam quantas coisas que a gente pode estar puxando, né, de fio dessa conversa, dessa experiência que você trouxe, né? Então, tem muitas coisas, muitos conteúdos didáticos, né, colocados nessa sua ação que você compartilhou com a gente. Professora, Oi, tem aqui no chat algumas mensagens. Olha só, a Delma Marcelo diz que foi uma partilha riquíssima. Obrigada, parabéns ao Grupo Trivertes. Boa noite. A Júlia, boa noite. Vocês irão... Ah, tá, passar de presença. Sim, está aí no chat, Júlia. A lista de presença está embaixo. Aí tem outra aqui que eu perdi aqui. A Vanessa Cunha diz, foi muito bom, Marlon. Esses são os comentários que estão aqui no chat, professor. E a Débora também colocou quanta diversão nessa aula de matemática. Então, a aula de matemática pode ser divertida, mas isso não significa que elas não estejam construindo conhecimentos. Elas construíram muitos conhecimentos, né? Trabalhar em grupo não é fácil, né? Compartilhar com outras ideias não é fácil. E aí foram muitas coisas interessantes. Mais alguma, gente, questão? Senão a gente vai fechar, né? E eu agradeço muito a participação de todos, em especial da Marla, que teve essa disponibilidade de compartilhar. E se você tem alguma experiência e quer compartilhar com a gente, entre em contato com a Denise pelo e-mail do Trivertes. Você podia colocar aqui, Denise, no chat, o e-mail. E aí, se você também conhece uma professora, às vezes você não se sente ainda à vontade, mas conhece uma professora e indica o nosso grupo, porque o nosso objetivo é esse, trazer professores, não precisa ser só do Rio, não. Como a gente tem essas roda virtual, você pode trazer essa experiência de outro lugar, né? Outro dia veio uma professora de Curitiba, então a gente não tem limite, tá certo? Podem convidar que a gente vai conversar com vocês e para compartilhar novas questões. Então, vamos agradecer a presença de todos e todas. Um beijo, um queijo e até a próxima roda de conversa. Tchau. Você pode parar de gravar, Marla, por favor. Ai, meu Deus, tem isso.